Bom, pessoal, boa tarde, boa noite ou bom dia para quem estiver assistindo. Um prazer estar com Peter Roman. Pronunciei certo? É Prazer é meu. Roman? É Roman? Peter Roman, tá certo. Peter Roman. A gente se conheceu pelo projeto da Avantic, que foram os livros colaborativos que a gente participou, e me chamou muito a atenção pelo neuromarketing, neurociência. Eu fiz em 2013, eu fui lá para Curitiba fazer o curso lá com o Marcelo Peruzzo. Obviamente Uhum. você deve conhecer ele, o Peruso é muito engraçado. E de lá para cá eu acabei fazendo até palestra de neuromarketing no Sebrae, lá da Bahia, Salvador, Camaçari, Alagoinhas. Acho que você sabe que eu sou baiano, né? Não sabia Não, dessa? Não, não. eu sou legítimo japonês baiano. E Opa! foi muito legal porque fazer palestra lá no Clube Espanhol, onde eu pulava carnaval e pelo Sebrae, meus pais presentes, foi um grande presente. Porque é legal, né? Fazer onde a gente nasceu e. Mas aí minha carreira de neuromarketing passou porque agora você sabe que eu estou no origami Uhum. e daqui a pouco eu conto a história dessa nova fase aí da Confid também, mas conta aqui pra gente, para mim também, o que que você apronta aí, porque o seu networking é maravilhoso, né? Tudo que você posta lá, eu falo, caramba, quando eu crescer eu quero ser que nem o Peter. E Cuidado conta com o que você como pede, que você você foi pode parar em conseguir, meu Orlando, né? amigo. É, isso Cuidado com o aí. que você pede, que você pode conseguir. Pode ser que não seja tão glamouroso quanto a gente vê, né? A grama do vizinho sempre é mais verde. Ah, mas tudo bem, mas eu vou para Orlando aí fazer. Ah, sabe qual é a meta que eu Venha, coloquei? Vou venha. fazer origami na Disney. Eu coloquei essa meta, Bacana. Você pode, né? inclusive, se o pessoal que está ouvindo a gente, se tiver interesse, pode até falar com o próprio Márcio e a gente pode fazer uma turma aqui na Disney para mostrar exatamente como é que a Disney trabalha a parte da neurociência aplicada aos parques de diversão, onde eu trabalhei por 10 anos aqui. Ele fala da parte de origami e a gente faz um bem bolado aqui com outros C-levels da Disney, Nossa, né? Executivos que trabalharam, porque eu tenho esse nossa, projeto, eu tenho esse programa aqui. A gente pode simplesmente adaptar e colocar origami junto. maravilhoso. Ó, eu sei que muita coisa de neurociência não se pode falar, que são os bastidores, mas já Mas começa. não, Vamos não é começar nem, pelo não é nem se meio. pode falar, pode sim, é exatamente o que eu falo. Porque eu não Ah, trabalho mais para a Disney, então eu não tenho mais nenhuma relação com tá eles bom. de confidencialidade. O Ah, que as pessoas trazem para cá e falam é o que a Disney faz para ser o que ela é. então conta um pouquinho, porque primeiro assim, tem gente que nunca ouviu falar de neurociência. Vamos dar só uma baixadinha para quem nunca ouviu falar, Aqui, e ó, aí aqui, você ó, já aqui, ó. conta. Vem aqui, tá aqui atrás de mim. Neurociência é entender o que faz a gente se mover no mundo, chamado nosso cérebro. Costumam brincar que todos os órgãos do teu corpo estão ligados àquele órgão que está embaixo do teu chapéu. Então, assim, Agora, sem ele, você não mexe. O teu coração pode bombear sangue, mas o cérebro é que vai fazer, vai interpretar a emoção, vai fazer se mover, vai fazer você trabalhar. E é isso que eu faço. Eu sou um consultor de mentes de negócio. Antigamente eu falava que era um consultor de neurobusiness. A pessoa fazia assim, Satanás, isso é muito complicado. Não é complicado, porque o que o consultor faz, eu, o Márcio, qualquer outro consultor faz, é pegar um monte de coisa que está na internet, no Dr. Google, que todo mundo tem acesso, mas não tem tempo, pegar, juntar o Tico com o Teco e falar: olha, o meu entendimento e o caminho que eu vou é por aqui. E apresentar de uma forma simples. Porque se você não apresentar alguma coisa de uma forma simples, você não vai ficar ouvindo o que a gente está falando. Daqui a pouco tua cabeça exatamente. está daqui a pouco tua cabeça está em La La Land. Você não está Agora mais ouvindo, você está dá, presente fisicamente. dá um exemplo prático assim da Disney. Eu ainda não fui para Disney, viu? Eu falo que minha carreira empreendedora, infelizmente ou felizmente, teve seus percalços. Mas conta aqui, Disney, né? Conta alguma A coisa assim, ó. Disney Vou dar um usa exemplo de uma a Disney coisa usa intencionalmente prática. os cinco sentidos. Os cinco sentidos que a gente tem, ela usa intencionalmente para te dirigir para onde ela quer, que são as lojas. Aí, quando você chega dentro da loja, você tem a impressão de que você pode escolher o que você quiser. Claro que pode. Porém, a Disney te colocou onde ela queria através do cheiro, através das cores, através do tato, através da audição.
Então, quando você entra, por exemplo, no o Magic Kingdom é o parque boutique da Disney aqui, aqui em Orlando. Por quê? Porque foi o único parque que o Walt Disney participou. Todos os outros foram construídos pelo irmão. Uhum. Na verdade, o Walt faleceu antes do Magic Kingdom estar pronto. É, isso é uma Então, história que o pessoal ele fala é, que falaram, ele não viu a Disney. Falaram, não, ele viu. Ele estava ele tudo aqui. tanto viu, cara, ele tanto viu que quando tem uma história que um executivo dele foi pegá-lo no que a gente chama, o Magic Kingdom é dividido em 7 terras. A principal, quando você entra, chama-se Main Street. Main Street é uma recriação de Marceline, que foi o local onde ele nasceu. Ele não nasceu em Marceline, mas ele se criou em Marceline desde criança. Então, é uma recriação de Marceline na virada do século passado, de 1800 para 1900. Então, todas Cara, as casas, toda a parte de cenografia e todas as roupas que os funcionários usam são da virada do século. Inclusive o fotógrafo, ele está vestido de lambi-lambi. caramba, A- que maravilha. E as músicas são da virada do século. Os cheiros têm a ver também. E as cores, elas reforçam uma informação. Por quê? Porque as pessoas pensam que a gente tem 5 sentidos. Nós temos 26 reconhecidos pela ciência. 5 são conscientes, 21 são subconscientes. Como a gente sabe que 95% da nossa tomada de decisão é subconsciente, quem fala para a gente muito mais forte o que vai comprar e o que vai decidir são esses outros 21 sentidos, que são Caramba. subsentidos dos 5. Então, por exemplo, eles colocam uma faixa vermelha na ponta da calçada. Você está andando, aquela faixa vermelha vai te dar um alerta que você não percebe racionalmente. Perigo, você está chegando no fim da calçada. Presta atenção para não tropeçar e cair. Por quê? Se uma pessoa cai e se machuca, o que acontece com o show chamado Magic Kingdom? Ele sofre, porque Acabou, alguém né? está machucado. Porque dentro da Terra da Fantasia não existe dor. Dentro da Terra da Fantasia não existe. Por isso, assim, eles suportam as causas de câncer de mama e tudo mais, mas eles não deixam os funcionários usarem, porque isto não existe na Terra da Fantasia. A proposta de você ir para um parque da Disney é você trocar o mundo real pela Terra da Fantasia. E eles são muito reais com isso, eles trabalham muito esta tua percepção. Inclusive, eu Sim. trabalhei com um cara chamado Jim Cunningham, que ele falava o seguinte: percepção não é negociável, fatos são. Então, trabalha muito na percepção do teu cliente, porque Muito bom. uma vez que ele formou, vai ser difícil ele mudar. E a É, Disney você... trabalha com a tua percepção através dos 5 sentidos. Então, você sente, a cada terra você tem cores diferentes, você tem uniformes diferentes, você tem música diferente e você tem cheiro diferente. Mas as pessoas não não sabem usar os 5 sentidos intencionalmente, as empresas menos ainda. E um dos sentidos mais fáceis de usar e que menos se usa é o olfato. Nossa, eu pensei nisso agora. Tava O pensando olfato é nisso. 1 para 1. O olfato é 1 para 1. Vai direto para o Nossa, teu córtex pré-frontal, que é o que processa a informação. O visão vai para trás para vir para frente. O ouvido vai para o lado para vir para frente. O olfato vem para cá direto. Quem é que sabe usar o olfato? O meu cartão, quando você recebe, eu ainda dou cartão de business, o meu cartão tem cheiro. agora você me deixou a consciência pesada. Vou começar a dar origami com o perfume. Olha que Mas é coisa. claro, mas antes de mais nada, vai no Dr. Google e pega aromaterapia e vê o que cada cheiro faz. Por que Porque você acha que eu eu sou uso? apaixonado por óleos essenciais, então essa parte de Hum, aromaterapia eu já venho pesquisando há um tempo e, inclusive, né? Ó, eu não ando sem meu ó, óleo é hortelã-pimenta. Hortelã-pimenta, ó. fantástico. Eu uso hortelã com. Nossa, eu não vou lembrar o nome do. Alecrim. Mas, mas eu vou Pra... pesquisar, porque assim, qual é o propósito do Origami Clube? Que é o meu projeto de origami. É levar felicidade e saúde para o mundo. Aí a pessoa fala, ué, mas não tem origami no propósito? Não, origami é a É o forma como eu veículo, levo, é o é o veículo. veículo. É. E assim, a cor, qual é a cor da alegria? Amarelo, laranja, entendeu? Então, assim, qual é o cheiro da alegria? Um deles é o cítrico, que fala welcome, você é É laranja. bem-vindo.
Você deu uma boa Eu, ideia. por exemplo, Tava é, pensando nisso, eu lembrei do óleo de laranja, tal, que é por que que eu uso azul escuro e preto? Ele refere à autoridade sem ser autoritário. Aí, quando eu vou fazer uma apresentação, tecnologia, é, inteligência, né? O azul, né? quando eu vou fazer uma apresentação, eu uso minhas cores e eu uso um perfume amadeirado que reforça esse tipo de coisa. Então, não é que, puxa, então em cima disso eu vou conquistar meu cliente. Não, eu estou reforçando a palavra que eu estou falando, porque dentro da cabeça da gente não existe palavra, dentro da cabeça da gente não existe número, existe imagem. A forma mais simples de criar uma imagem é contar uma história. Só que muitas vezes você não pode começar contando uma história. Era uma vez, você não pode. O cara fala, esse cara é louco. Então você chega com cheiro, você chega com cor, você chega com percepção de toque. E eu estou fazendo um cartão de chocolate, Nossa, que delícia. que na verdade é um QR Code. Antes da pessoa comer o chocolate, porque eu sei que ela vai querer comer, eu vou falar, então antes, a única coisa que você vai me prometer, antes de você comer, você vai escanear um QR Code. E aí você Ele. tem meus contatos. Agora, olha só, eu estou fazendo agora o coração, é o meu cartão de visita. E Aliás, só, você já só viu minha? linkando, e só linkando enquanto você faz o coração, a Disney faz isso com a maestria. Ela usa os cinco sentidos com maestria, só para linkar com o negócio da Disney para não deixar Ah, com fora do. certeza. Ó, vou até pegar uma consultoria do mestre aqui, ó. Não sei se você já viu minhas palestras, mas depois eu te mando. Uhum, No final, agora é minha marca registrada. As pessoas vão fazer esse coração, que é bem tranquilo de fazer. Eu faço isso uhum, em 10 minutos, pode ter 1.000 pessoas e dá para fazer. É que aqui eu estou mostrando, né? Na verdade, quando eu claro. faço, eu vou fazendo. E nessa hora que vai dobrar aqui, eu falo, as pessoas têm raiva e a culpa é dos outros. Eu falo, não, não é não, é a gente que deixa. Eu falo, vamos colocar aqui o que precisa melhorar: gentileza, gratidão, perdão. E eu falo para as pessoas irem falando. Uhum. Amor próprio, resiliência, tal, tal. Aí as pessoas vão falando. E aí eu falo assim, gente, quando você dobra e você está ali falando aquilo que você quer ter, isso vai com uma mensagem muito mais poderosa para o cérebro. É sinestésico. É sinestésico. E aí você É. leva para casa, e aí não é legal também? Quer dizer, você fala do O que olfato e você aqui pode. é Não, tato, e né? aí é tato. E entender uma coisa muito importante: a mulher é coletora, o homem é caçador. Então, o homem ele vai se preocupar com o coração como um todo, a mulher vai se preocupar com todos os detalhes que compõem o coração. Por quê? Porque quando a gente saía da caverna há 300 mil anos atrás, 300 milhões de anos atrás, eu ia caçar mamute e a minha esposa ia pegar o que vem em volta. Então, se ela pegasse uma fruta que é venenosa, morria toda a aldeia. Então, ela tinha muito mais atenção ao detalhe. Por isso, quando você pede para. Não sei se você é casado, mas a minha esposa pede para pegar um Tô. saleiro, está na minha cara e eu não consigo achar. Porque nós não temos atenção aos detalhes. Você, com o origami, vai exatamente no contrário disso, que é muito legal, porque você treina o seu cérebro a prestar atenção em detalhe. Isso é importantíssimo para a gente, porque o homem não tem Nossa. esse tipo de característica. Nossa, e você trouxe, ó, uma consultoria. Por isso que eu falo, esse papo é interessante, porque surge coisa que você não espera, que é trabalhar a energia feminina, que hoje está se Uhum, falando muito. Isso é uma coisa que uhum. às vezes não se fala. Então, ó, Não, e o origami parece que é uma brincadeira, não é. É simplesmente fazer você focar numa coisa que você não foca todo dia enquanto homem, que é no detalhe, porque é no detalhe. Por que que a França sempre foi, digamos assim, em termos de negociação, mais cara que a Inglaterra? A Inglaterra sempre produziu. A Inglaterra tinha a maior frota de navios do mundo. Os franceses eram os piratas. Iam lá, aproveitavam tudo que a Inglaterra fazia e roubavam deles o produto final. Eles conseguiram só depois de criar os navios, de ter uma frota, não sei o quê. Ia lá, um naviozinho, pum, roubava tudo e caía fora. Mais para frente, com a Revolução Industrial, a Inglaterra, ao invés de comprar navio, comprou todas as maquinarias pesadas. A França não roubava mais, porque não era mais legal roubar.
A França pegava essa peça que a Inglaterra produzia, colocava uns adereços, uns detalhes e colocava Made in France e cobrava o dobro do preço. Olha o porquê da atenção ao detalhe. Quanto Olha mais só que detalhe, interessante. mais caro. O cérebro funciona assim. Quanto mais detalhado, quanto mais intrínseco, quanto mais legal, mas a percepção que a gente tem é que é mais caro. Bom, viu? Essa é incrível. Mas é isso aí. E agora, só para dar um spoiler, aqui, depois você pode entrar origami.club/coração, você vai ver os vídeos. Aí, quando a pessoa acha que já terminou, que ficou legal, aí eu fecho minha palestra falando assim: ainda não acabou. Porque na vida, as pessoas vão embora e às vezes a gente não agradece. Uhum. E nesse momento, eu, você e várias pessoas devem ter alguém que a gente ainda não agradeceu adequadamente. Então, a gente vai escrever uma carta de gratidão, escrever o nome aqui atrás, e depois, quando voltar, você vai decidir se entrega ou se você lê. E aí, então você trabalha a emoção. Bom, aí não preciso falar. É, Divertidamente é da Disney, é, né? Divertidamente é da é, Disney. com Então, a assessoria do cara que criou o conceito de microexpressões faciais. então, assim, aquilo lá é uma verdadeira aula. A Aliás, gente, aula, quem não assistiu a di- divertidamente, além de ser maravilhoso, é uma aula de neuromarketing e emoções. é uma hora de neurociência, exatamente. Então, aí, E na verdade, assim, a Disney trabalha com neurociência desde 1980, só que ela nunca falou. Ela contratou um laboratório em Austin, no Texas, para fazer todas as experiências e você vê que depois de 1980, como os personagens, principalmente de desenho, mudaram. A Disney consegue fazer um cavalo, por exemplo, da Enchanted, da Rapunzel, virar um general, virar um coelho, através de modificar a expressão do rosto dele e as ações que ele faz. é E você verdade. sabe que ele virou um general, e você sabe que ele virou um cão de caça, e você sabe que ele virou um. Por quê? Porque ele começaram a estudar exatamente microexpressões faciais. E isso é Maravilhoso. neurociência aplicada a negócio. Não, maravilhoso. Nossa, eu ó, já peguei umas dicas aqui de, ó. Depois a gente conversa, não que está gravando, mas aí a gente conversa de você. Porque assim, agora eu criei um projeto que eu não concorro com palestras. Quem sou eu para falar de neuromarketing? Eu não teria que me atualizar muito para poder ter e subir para falar uma hora de neuromarketing. Agora, para fazer um fechamento de 10 minutos e usar os conceitos de neurociência para fazer essa atividade, eu consigo. Então, meu amigo, por que E que aí é você precisa legal. falar de neuro... Por que que a gente se prende em rótulo? Sabe o que acontece? A psicologia, ela é tão poderosa que ela fez a gente acreditar que tudo tem rótulo. Mas aí vem a PNL e fala para você, ó, daqui para cima é o que a Harvard fala, o Gerald Zaltman fala. 5% da sua tomada de decisão é racional. Então, daqui para cima, onde cataloga, onde põe label, onde põe target e tudo mais, é 5% da tua tomada de decisão. Do pescoço para baixo, é 95%. Então, a tua emoção, ela tem um papel muito mais forte na tua decisão do que você imagina. O que você está fazendo com origami é despertando a emoção do teu cliente, é Eu vou, despertando a ó, emoção da pessoa. eu vou pegar minhas palestras de neuromarketing que eu tinha, os PPTs, eu vou pegar essa atividade, eu vou dar uma revisada total. Depois eu te Cara, mando. é absolutamente emocional o que você faz. Eu vou Você conseguir faz a fazer a pessoa entrar em palestra contato com a que emoção dela. antes eu fazia com PPT, agora eu estou vendo, eu consigo fazer isso aqui, ó, Assim, falando. Para que você precisa falando. de PPT? É só você juntar o Tico com o Teco. É isso que a gente faz enquanto consultores. A gente junta o Tico com o Teco. Eu estou vendo aqui um negócio muito bonito, que é de qualidade, que você conseguiu fazer de uma forma muito simples, muito rápida, mas que, de qualquer forma, continua sendo uma coisa sensível, continua sendo uma coisa que tem um monte de informações emocionais dentro dela, tem cor, tem um ícone, que é o coração, e a gente sabe que o coração ele representa muita coisa na simbologia do ser humano. E tudo isso está aí, ó, um negócio na tua mão. Ah, Não, e o que é se você quiser legal falar, você fala é 5 horas disso.
Você conhece naturalmente essa palavra Ikigai, e Ikigai, o sim. Ocidente criou essa mandala, mas eu falo assim, gente, tudo bem, essa mandala é super legal, viralizou o Ikigai no mundo, mas pro japonês, o Ikigai, eu tenho uma outra visão, que é assim, é fazer o que deve ser feito todo dia com cuidado e gentileza. Não é Tem esse um, pas- é, propósito de mudar o mundo. tem um É pastor aqui fácil. chamado Joe Austin, e eu sou espírita, tá? Ele Ah, eu é também sou. batista. Também Ele sou é espírita. batista. Mas o Joe Austin, ele não é que ele tem uma igreja. O Joe Austin tem um estádio. Um estádio. E toda a gravação dele está lotado de gente. E ele fala o seguinte: caráter é fazer o que você tem que fazer quando ninguém está vendo. E aí ele dá um exemplo. Aqui o americano usa muito aqueles galões de água que ele põe em cima do filtro, né, e vira. E aquela parte externa do galão de água, em geral, está suja. Você não vai querer que a água contamine com aquela sujeira. Mas muitas vezes você só limpa aquela trocinho lá de baixo, tchau. Uhum. E em geral as nossas esposas querem que a gente limpe tudo. Então ele falou: caráter é quando eu estou sozinho, sem a minha esposa, eu E limpo tudo. faço. E aí eu vou lá e limpo tudo. Então, assim, é fazer o que você tem que fazer, independente de quem está vendo você. Cara, isso é Você não está fazendo maravilhoso, para os porque, outros. nossa, isso é maravilhoso porque tem tudo a ver com origami, porque origami é É, isso. Tá lá sozinho, papapá, o Ernesto, que é o origamista que está aqui, vou até ver se ele. Ah, acho que ele está meio tranquilo. Ele faz umas coisas, quer ver? Ó? Deixa eu mostrar aqui. Ele é especialista nesses origamis aqui, bicho. olha Eu que coisa fiquei... mais linda, cara. Olha que coisa mais Chama, linda, coisa mais chama sensível. origami modular, Kusudamas. E Uhum. Kusudama significa bola da cura, sabe por quê? Porque antigamente botava erva medicinal aqui dentro e deixava ao lado das camas. E hoje eu falo, isso daqui é uma bola medicinal, por quê? Porque você, quando faz, você está ali concentrado, fazendo, e é o que você falou, né? Ah, eu vou fazer de qualquer jeito. Eu falo, cara, o problema é seu, que ele vai ficar Exato. mal feito. Eu vou te dar um pitch que me veio na cabeça, porque eu sou muito assim, as coisas quando chegam eu acabo falando. Tá cansado? Tá cansado de ficar rodando tela? Tá cansado de ficar ouvindo é, palestra de o cara que vai fazer você ganhar 10 milhões de dólares? Está cansado dessa invasão que a informática e que a eletrônica faz na tua vida? Quer voltar para o simples? Faz origami. Ó, gostei Faz do pitch, hein? origami. Você simplesmente vai voltar a fazer o que é básico para o ser humano. É saber que você tem qualidades e capacidade para fazer uma coisa extraordinária com um recurso que é ordinário. Ordinário não de ruim, ordinário de ser do dia a dia. No Mas dia a você pode dia. transformar uma coisa do dia a dia em uma coisa extraordinária fazendo um origami. E você não Nossa, precisa ir só... na internet o cara te contar os 10 passos para fazer origami, os 32 passos para você ser feliz, as 10 maneiras de você ser rico. Se todo mundo conseguisse em 10 maneiras ser rico, estava todo mundo rico no mundo. E sabe por que vende? Porque o cérebro gosta de coisa fácil. Então, se alguém te promete uma coisa fácil, que é difícil, que vai ficar fácil, você vai lá e compra. Sabe quem é que ganha dinheiro com isso? O autor do livro. E às vezes nem o autor do livro, porque eu e o Márcio sabemos que a gente trabalha, a gente escreveu para livro. Às vezes é a editora, não é nem o autor. Às vezes quem ganha dinheiro é a Bom, editora. Então, para de dar dinheiro para os outros. não, nossa, isso daí, peraí um pouquinho que eu vou só dar um pause aqui para despedir do Ernesto e apresentar ele para Aham, você aqui. Deixa eu dar um pause aqui na gravação. Muito bom. Bom, continuando aqui o papo, nem lembro de onde a gente tinha parado, mas ó, deixa eu mostrar uma coisa legal, né? Tem o simples, aham. mas é o que você falou, né? Ontem à noite, pô, já tinha feito as coisas tal, eu falei, quer saber, vou relaxar. Aí eu peguei um papel, que eu tô com os papéis de parede, catálogo de papéis de parede, e aí o papel de parede a gente faz o origami, mas tem os papéis que tem a propaganda. É bem grosso. Eu falei, quer saber? Acho que eu vou fazer um origami. Que legal, que Papel, legal. e você vê que o papel tem as marcas, né? Aham. E aí é muito grosso isso aqui, deu muito trampo, porque tem umas partes aqui que é muito mais grosso.
E aí eu tive que passar uma cola, e hoje foi engraçado que a gente estava dando risada, né? Que eu falei, peraí, eu vou. Aí Fazer descobri que se eu mexer. fiz. Eu falei, acho que eu não vou colar, não. Eu ia colar para ficar assim, né? Mas depois eu falei, Aham. cara, eu não vou colar, não, Não. porque aqui virou um brinquedo. O grande E aí, barato do origami é que você acha que você vai, que o produto final é X, mas quando você acaba fazendo ele, você descobre que ele tem mais Y aplicações, como, e outra, como, é, como a asa mexendo. e outra coisa é aqui, ó, tem dois temas fortes aqui. Um é economia circular, reutilizar, que é um papel que ia jogar Uhum, fora, mas é um papel de qualidade aqui, ó. Ficou uhum, E a outra coisa legal, esse é um ponto legal que eu ouvi essa frase da Verônica Laria, ela é uma pessoa especialista em NLP, Programação Neurolinguística aí dos Estados Unidos. uhum. Quando eu tive o prazer de participar de um evento com ela aqui, e ela falou, Márcio, o origami te conecta à sua criança interior. Uhum. Maravilha. E o que E você aí, ganha? Então, mas aí que tá. Em geral, a gente para aí. Então, para quem tá vendo essa gravação, que você ganha, meu amigo, minha amiga, em se conectar com a sua criança interior? Provavelmente é isso que você está perguntando, porque é bacana, o conceito é bacana, mas às vezes a gente não realiza o que é que a gente ganha em se conectar com a nossa criança na interior. minha palestra eu falo, sabe o que eu falo? Eu É, falo assim, é o seguinte, para a empresa, vale para qualquer ambiente. Eu falo, é lá na criança que você tem coragem, você não tem medo de errar, você é criativa, você não tem medo do ridículo e tem criatividade. e é lá que Aí, está a trava da sua vida, muitas vezes, porque até os 7 anos, enquanto você está formando sua personalidade, é onde muita coisa te afetou, você guardou no seu corpo, né? É um marcador somático dentro do seu corpo, e só com as técnicas da PNL você pode tirar. Desculpe, senhores psicólogos, mas com a técnica de psicologia você não tira nada que está no corpo. Psicologia pode ajudar a tirar o que está no cérebro, na mente, na psique, mas no corpo não. Por isso que é somato, é corpo. Então, muitas vezes o corpo fala para o cérebro. A gente sabe de psicossomatismo, né? Que a mente pode adoecer o cérebro, mas existe o somatopsiquismo. O corpo pode falar para o cérebro. Por exemplo, uma das coisas que eu ensino aos meus mentorados, você não está. O que você faz quando você vai hoje em dia, né? Antigamente não. Mas hoje em dia, quando você está esperando para fazer uma reunião com alguém ou uma reunião de negócio, você pega seu celular e fica fica. digitando nele. É. Olha a sua postura, olha o somato, olha a postura do corpo. Ombro encolhido, cabeça para baixo. Você está contando, seu corpo está contando para sua cabeça que você é menos. Aí Quando tem que você faz o que o fazer. Márcio, quando você faz o que o Márcio acabou de fazer, é exatamente o que o animal pequeno faz para espantar o animal grande. Ele aumenta o tamanho do corpo para dizer: vem não, cara, vem não, vem mexer comigo não. É a história da pose de herói. Inclusive, na Peter, minha palestra, tem um trecho que eu Peter, eu não, coloco eu, pose de eu não herói. posso fazer isso. Se eu for fazer isso no meio de um lugar, vão me chamar de louco. Então vai para o banheiro e faz pose de super-homem. Mãozinha na cintura, aumenta o peito, levanta a cabeça e fica assim por 5 minutos. Quer saber como sorrir? Não Aí para está com vontade de reunião, né? sorrir? Aí vai para reunião. Aqui, ó. 5 minutos É. com aquele caneta a outra. Eu tive um evento no Panamá que eu ia, em geral, eu entrava antes do Jim Cunningham, que foi esse meu parceiro que era da Disney Institute. E o cara, assim, ele faleceu ano passado com 81 anos, mas até com uns 80 anos ele me dava pau no palco, cara. Ele tinha 10 vezes mais energia que eu. E um dia, infelizmente, eu aceitei ir atrás, e depois dele eu falei, Jesus amado, o que é que eu vou fazer agora? O cara já. Sabe aquela apresentação antológica do Jerry Lee Lewis, que ele estava no. Ele estava no Ed Sullivan, que é o programa maior aqui dos Estados Unidos na época, né, de show. E aí eles estavam discutindo quem é que ia fechar o programa. E aí o Chuck Berry chamou a gravadora e falou: sou eu que fecha, acabou. O que o Jerry Lee Lewis fez? Ele começou a tocar em cima do piano, botou o pé em cima do piano, depois ele pegou um negócio de álcool, jogou em cima do piano, incendiou o piano,
saiu do palco, o público delirando, aí ele vira pro Chuck Berry e fala: agora vai lá esquentar eles. É mais ou menos como eu estava me sentindo quando eu subi no palco. Como é que eu subi no palco? Mão na cintura e caneta na boca. Exatamente porque o cara fala: quem é esse louco? O que esse cara está fazendo? Ele é louco? E aí eu comecei a explicar onde é que a neurociência influi na nossa vida, como é que é o nosso corpo. E aí as pessoas se entregaram. Mas eu vou dizer que foi difícil. E vou contar uma história para você, ó. Eu participei de um ciclo de palestras para concorrer à viagem para o Japão. Aí perdi não, fiquei em quarto lugar, com 8,97, que não é uma nota boa. Mas o primeiro lugar, que foi o Toshio, ele morou no Japão 10 anos, então foi muito bem ganho. Ele entrou de pipoqueiro carregando a pipoca. Aí eu falei assim: quer saber? Quando eu fizer palestra no Japão, eu vou entrar carregando esse tsuru aqui, ó. Tá vendo? Aham, Eu exato. falei, eu falei, é aquela história. Para mim já é comum isso aqui, mas para os outros não é. E eu entrar Mas com um tsuruzão. e o simbolismo no Japão do tsuru é enorme. É, então. E aí eu É tenho um enorme. aviãozinho. Ele já refere o simbolismo a você. Eu tenho um aviãozinho que eu jogo, acho que você já viu nos meus vídeos, que eu jogo que faz bumerangue, né? Uhum. Então, eu vou usar essa estratégia, que é, como você falou, né? Sim, Você já sim. entra brincando, já entra jogando, já entra tal. E aí, o meu tema, quando eu faço a palestra, eu vou trabalhar o quê? Exatamente essa criança, o herói que existe dentro da gente é a criança que a gente travou na vida. Exato. E aí você vai trabalhar o script do storytelling, é o caminho do herói. É, mas aí é aquela história, a jornada do herói de todo mundo é É. realmente a mesma. Em algum momento a gente calou a criança, falou para não ser autêntico, para você Não se fomos fala, não, não, nós, não. não fomos nós somos ensinados a isso. Aí eu trago Maria Montessori para o nosso lado, porque Maria Montessori falava o seguinte: nós não fomos criados para a paz, nós somos criados para a guerra. Exatamente. E nós somos criados para aceitar um processo, nós somos criados para trabalhar em indústria. Isso já não existe mais. Então, por isso que a nossa geração está meio pisando em ovos, porque Exato. nós fomos adestrados, eu não digo nem que nós somos educados, nós somos adestrados a trabalhar para os outros, e hoje em dia não existe mais essa coisa de trabalhar para o outro. Você trabalha para você, e a gente não sabe que nós somos heróis. Só, E você o viu que eu origami uso, pode eu vou resgatar mudando, isso, cara. você viu a minha É. estratégia? Eu vou mudando fundo e E quando isso é usar a parte visual intencionalmente. você falou da escola, deixa eu contar uma história aqui, ó. Essa foto aqui é do meu filho e o time dele. É o meu filho e os dois amigos, eles Uhum, foram os vencedores do Hackathon da Brasil Game Show aqui no Brasil, que é o maior evento, e eles ficaram 3 dias programando lá, programando um jogo, o jogo chama Type Defender. E o que isso tem a ver com a escola? É que o Rafael aqui, dos 14 aos 19 anos, ele estudou fora da escola. Ele fez o homeschooling aqui no Brasil. Você sabe uhum. que parece que é um ET, né? Nossa, eu falava as pessoas, e ele se sentia não muito bem, né, em alguns momentos. A gente tem um problema de que se a gente não pertence a um grupo, a gente se sente meio ET. Exatamente. Só que quando ele achou a tribo do homeschooling no Brasil que existe, ele decolou. Mas eu tinha ainda aquela dúvida. Eu falei assim, será que é uma boa escolha? Você fica, né? Você tem filhos de que idade? Ah, os meus já estão mais velhos. Tão O grandinho? meu mais novo está com 27. Então, mas aí o que acontece? Eu fiquei até emocionado ano passado, porque quando ele mandou o áudio, eu estava fazendo origami no Sesc São José dos Campos no Dia das Crianças, dia 12 de outubro. Nunca vou lembrar para sempre. Até chorei porque ele falou: pai, a gente venceu o evento, a gente foi em primeiro lugar. E aí é o que a gente fala, né? É, é aquela coisa do multiverso, né? Que está na moda por causa do filme. Eu falei: se ele tivesse ido para a escola, cara, no outro multiverso, ele não teria ganho esse evento.
você abre mão de uma coisa para poder ter outra, e assim, o mundo, a vida da gente é feita de escolhas. Que bom que essa escolha foi uma das escolhas mais interessantes que você fez, porque o nosso sistema de educação está falido há muito tempo. Está falido desde que eu fui para a escola, você é bem mais novo que eu. Está falido. Esse modelo de escola de hoje vem de 1900. Quando o É Ford a foi lá, revolução foi industrial, né? quando o Ford foi na educação americana e falou: eu dou dinheiro para as escolas públicas, contanto que vocês ensinem eles a seguir manual. Porque o que eu preciso é que esses caras venham para minha fábrica, leiam o manual e façam exatamente como está escrito. Eles não precisam Mas sabe, pensar, eles não precisam desenvolver consciência, não, eles precisam seguir o que está lá. sabe que eu não estou muito envolvido com blockchain, Bitcoin e tal, mas eu vejo com grandes esperanças que vai exponencializar uma coisa nova aí que a gente vai ver muita Pode coisa ser, interessante. pode ser, mas como o homem sempre utiliza as coisas, ao invés de utilizar para o bem, acaba utilizando meio torto, dá um medinho trocar Ah, dinheiro mas não sei não. por dinheiro, até, e Ah, não. principalmente com a China assinando contratos Ah, não. estranhos com a União Soviética, amigo. Ah, não, isso daí a gente faz parte, mas eu falo porque quando eu vejo TikTok, Instagram, né? Outro dia eu vi um Instagram de uns meninos da África fazendo umas brincadeiras, Uhum. aí assim, milhões de seguidores, aí eu falei assim, caramba, né? E a gente vê pessoas humildes em favela, comunidade, e com a influência que ele tem, e alguns bem interessantes até, né? Sim, Aí, aí sim, eu, sim. eu, eu falo isso, que a gente que vem de faculdade e tal, fala, não, eu não vou fazer isso. Eu falo assim, pois é, mas essas coisas estão vindo aqui, tem gente fazendo honestamente coisas legais, e Hoje eu coloquei um vídeo no meu Instagram, que é um cara, que é um vídeo do TikTok, inclusive, que eu baixei. O cara chega e fala: Ô, você não é o não sei o que, burrão? Ele, eu sou fulano de tal, a gente tava junto na quinta série B, lembra? Não sei o que, pô, burrão, você não gostava mesmo de estudar, né? Ficava lá fazendo seus movezinhos de palito de fósforo para vender no intervalo. Aí eu tô aqui, eu já fiz um monte de coisa, eu tô aqui esperando para fazer uma reunião com uma empresa de aviação, que eles estão precisando de um cara bacana que nem eu, para dar uma velocidade neles, não sei o quê. Bom, papo vai, papo vem, a empresa era do burrão. é do burro, eu já imaginei. E aí ele falou: então você que é uma empresa, falou: eu não, eu parei na terceira série. Quem vai entrevistar é o pessoal do RH. Agora Mas é, dorme com esse barulho, né? Porque não é QI que demanda hoje em dia. A gente trabalhou muito o coeficiente emocional, que é muito importante, mas hoje em dia existe mais um chamado coeficiente espiritual, que não tem nada a ver com religião. O coeficiente exatamente, espiritual tem a ver com propósito. E o muito bom. origami vai fundo no propósito. Vai fundo. E falando que você tinha espiritual, ficou interessante esse EQ. Fala aí dessas duas, desses no. Então, EQ é Emotional Quotient, mas, na verdade, eu utilizo desse conhecimento que o mercado americano tem de EQ, como Emotional Quotient, mas é Excellence and Quality, excelência e Pô, qualidade. maravilha, dá para brincar com as duas coisas. Exatamente, exatamente. E eu, por exemplo, eu uso muito, eu trabalho muito ah, a familiarização do meu cliente comigo através de imagens que já estão dentro da mente da pessoa. A nossa mente está tão cheia e tentar colocar uma coisa a mais na mente da pessoa é mais difícil do que pegar uma coisa que já está lá e modificar um pouco. Então, por exemplo, quando eu me apresento, também está no meu Instagram se vocês quiserem ver. É, quando eu me apresento, eu falo, meu nome, aqui nos Estados Unidos, Peter, eles falam Peter, né? Então eu falo, gente, meu nome é Peter Roman. Para lembrar de mim, lembra da música Pretty Woman, mas troca a letra. Fica assim, Peter Roman, walking down the street, Peter Roman, the guy I like to meet. E aí todo mundo começa a dar risada. O que é risada? É uma emoção que faz com que a mente te catalogue como uma pessoa amigável.
E a emoção é a forma mais simples de transportar uma informação da tua memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Só que a informação já está lá, você não precisa nem transportar. Ele só mudou. Ele só pegou aquela música e mudou. Isso é neuroplasticidade. Então, eu modifiquei um meme que está dentro da cabeça da pessoa. Eu não incluí nada. Eu só brinquei, usei emoção, transformei e, boom, a pessoa, a próxima vez que me vê, fala: é o Pretty Woman. Não, não é Woman. Como é que é o nome dele? Ah, Peter. Nem precisa lembrar do Roman. Ah, o nome dele é Peter. Ok, é isso que eu quero. Muito É bom, muito isso que a bom. neurociência aplicada aos negócios traz como uma coisa funcional para você. Por exemplo, você oferece para o seu cliente um café ou um copo d'água gelado? Peraí, pergunta de novo. Você oferece para o seu cliente um café ou um copo de água gelada? Geralmente a gente fala, quer um café? É, porque o café, quando você toma, ele é interpretado pelo seu cérebro como calor pessoal. Ele vai para o mesmo lobo. Então, o café te abre mais a ser gentil e a ouvir a pessoa que está na sua frente. O copo de água fria vai fazer com que o seu intestino ele libera as coisas que a gente chama de neurotransmissores, e um deles é responsável pelo trust, pela confiança. Se você tá, o seu corpo ele é morno. Se você está tomando água fria, o seu intestino vai usar um pouco desses neurotransmissores para autorregular a temperatura do teu corpo. Então, se você precisa de 100% de atenção do teu cliente, espera 10 minutos para começar a conversar. Tem dia que você não pode falar para ele que é um café. Se está quente o dia, ele vai querer um copo d'água gelado. Mas espera 10 minutos para começar a conversar sobre o que é interessante. Coisinhas pequenas que a neurociência traz para os negócios e que ajudam pra caramba. O Brasil não tem mania de levar para churrascaria para comer um boi? O que você acha que está acontecendo com o intestino? Eu não estava prestando atenção em nada, prestando atenção em digerir o boi que você está comendo. É, Então fecha o negócio antes. eu, Fecha o negócio antes, aí leva para comer o boi. eu já soube outra que veio, bom, tô com o mestre aqui, né? Que fala assim: você vai no almoço de negócio, fala, ô Peter, vamos almoçar, tal. Aí eu como antes, para não comer muito na hora que estamos lá no almoço, Sim, eu vou falar também. mais, você está comendo e está absorvendo a comida e também o que eu estou falando. Não tá tanto. Sabe por Não? quê? Porque, de novo, o que faz com a maior parte do controle de estresse e do controle do julgamento que você é legal ou não, vem da serotonina. 90% da serotonina é produzido pelo seu sistema intestinal. Não é pelo intestino, pelo aparelho Ah, intestinal. Se ele está sendo usado para digestão, ele não está produzindo serotonina. não, mas agora eu fiquei com uma dúvida. Na hora que ele está comendo, o intestinal ainda não começou, está indo para o estômago só, não é? Mas ele já está começando a receber informação, né? Ah, entendi. Então, na verdade, aí tem um equilíbrio, porque na verdade eu estou usando outra Exato. Não, estratégia. não, Eu não é comi, right eu off, vou. não é logo no momento que está acontecendo, mas existe esse. Quer dizer, se você não precisa de 100% de atenção, você não precisa, não é uma coisa, né? Não é um rocket science, beleza. Já está quase fechado, o cara já está na sua. Vai lá e come o que você quiser, não tem problema nenhum. Estou dizendo que são detalhes, né? Que nem um origami é Entendi. particular no detalhe, a neurociência te traz detalhes que podem te ajudar a vender mais. Nossa, eu vou estudar, eu vou pesquisar em inglês, né? Porque no Brasil não vai ter em português Não, vai essas ter. coisas. Pode, pode, Não, pode estou ir no falando Google e olha. neurociência pro origami. Eu tenho que pesquisar em inglês. Isso daí Pode tem ser, que ser em mas essa inglês. parte do intestino, tudo que for na parte de biologia, pode ir no Pedro Camargo. Ah, O professor legal. Pedro, ele é neurobiólogo, e o cara é uma Mas eu fera. vou, mas eu vou pesquisar Isso é um tema legal, hein? Tipo, estou numa reunião, quero apresentar uma Sim. ideia, eu jogo uma conversa de vamos fazer aqui alguma coisa junto e eu. É. Cara, eh, por exemplo, como é que eu vendo, como é que eu consigo, a pessoa fala, o que é que você faz? Eu preciso mostrar para você, eu te dar um exemplo, porque senão você não vai entender o que eu faço. Não tem jeito. Mas Aí eu conta um vou lá e case, mudo a cultura. Eu mudo a conta um cultura. case, conta assim, como que você entrou nessa? Só para pegar agora que a gente começou do meio do caminho, já você falando da Disney, Eu mas estava pô, fazendo, eu estava fazendo você- coaching, né? Coaching era a bola da vez, a coisa não, de não, mas um 15, pouquinho 20 antes, você anos. fez faculdade de quê? Eu me formei em rádio e TV no Brasil, trabalhei 20 anos em televisão,
só não trabalhei na SBT, na Rede TV e na Gazeta. Todas as outras emissoras e na Sport TV. Não, Sport TV eu fiz freela. Então, assim, só não trabalhei nessas três. Todas as outras eu trabalhei muito tempo na cultura e trabalhei muito tempo na ESPN Brasil. Inclusive, eu era coordenador do departamento de esportes de ação, chamado Esportes Radicais. Cobri os X Games 4 vezes aqui nos Estados Unidos antes de vir morar aqui. Minha esposa foi o departamento dela no Brasil acabou e a chance era vir para cá ou trabalhar de tradutora. E ela é de IT, então assim, de TI, perdão. E ela preferiu vir para cá, a gente conversou. Eu na época trabalhava em 2 TVs, tinha banda no Brasil, era professor da FAAP de rádio e TV, já tinha feito minha segunda formação de jornalismo e falei, vamos embora. Vamos embora, vamos lá, vamos meter a cara, vamos ver o que acontece. Cheguei aqui, tudo que eu sabia foi por água abaixo. Eu Fui para imaginei. Disney, comecei de salva-vida. De salva-vida eu passei para patrulha de lago. Aí chegou alguma coisa parecida com televisão, que foi fotografia. A Disney inaugurou o departamento de fotografia que antes era da Kodak. Aí eu fui para fotografia. De fotografia eu fui para coordenador de fotografia. Nesse momento apareceu a celebração Um Ano de 1 Milhão de Sonhos e iam ter os embaixadores dessa celebração. Eu apliquei. Entre 85 mil pessoas que trabalham na Disney, 36 foram chamadas. Eu fui uma das 36. Caramba. Fiquei 1 ano e meio trabalhando como Dream Squad Ambassador, embaixador do Esquadrão dos Sonhos. Voltei para minha área como coordenador. Aí me ofereceram para ser gerente. Aí eu vi que o buraco era mais embaixo, desculpe o meu francês, porque gerente na área de Dream, do PhotoPass, que é a fotografia, eu fiquei assim, tipo, 2 semanas na madrugada do Disney Boardwalk, falei, não, isso não é para mim. E nesse meio tempo, eu comecei a dar aula na Florida Christian University. E a Florida Christian University já tinha me levado 2 vezes para o Brasil para dar palestras sobre Disney. E eu gostei dessa brincadeira. E também dava palestras, e dou palestras até hoje, no centro espírita que eu frequento. Então eu falei, bacana, achei interessante. Aí eu comecei a estudar pela Florida Christian University, porque na época o Paulo Vieira dava cursos lá. Comecei a estudar coaching. Aí do Paulo, desse curso que ele dava lá na FCU, eu fui fazer Ericsson. Mas aí eu comecei a ver que estava virando carne de pescoço. Eu estava um pouco incomodado com isso. Aí eu fui para o Brasil fazer uma palestra para Pearson Education do Brasil, em Postão de Santinho. Eu peguei uma revista Isto É, e tinha uma matéria de um cara chamado Leonard Milodinov. E ele estava falando sobre o livro dele, Subliminar. E eu fui ler o livro, eu fui comprar o livro. Daí, cara, foi paixão para sempre. Daí eu peguei todos os outros autores que falavam de neurociência aplicada a negócio, comecei a ler, veio Martin Lindstrom, veio isso, veio aquilo outro, e não parei mais. São 15 anos Maravilhoso. lendo e juntando o tico com o teco, E você e aí eu atende, comecei a fazer a minha empresa. e você atende mais aí nos Estados Unidos ou atende Não, empresa aqui no Brasil? não, eu tenho várias empresas que eu dou manutenção, que eu já atendi aí no Brasil e eu até hoje dou manutenção e aberto a atender, não tem problema nenhum. A grande vantagem da pandemia para a gente, meu amigo, é que as pessoas entenderam que eu preciso estar na hora do treinamento com o teu pessoal, mas na hora que eu estou fazendo o levantamento de dados, eu não preciso estar na tua empresa. Precisa. Não, e outra coisa legal, olha só um convite. Aqui embaixo no prédio, no vídeo que está no meu canal lá do YouTube, né? É só entrar Márcio lá no canal. Eu mostro esse espaço aqui, eu descendo lá para o auditório e mostrando o auditório. Uhum. E aí, uma das metas que eu tenho aqui é exatamente esse híbrido. É falar assim: eu posso ser um bom anfitrião para falar sobre neurociência. Falar, hoje o papo é tal, 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 e abre o Sim, espaço para sim. você Eu, falar. eu, eu já fiz palestra daqui para auditório em Brasília, de só diretores e C-levels de esporte.
o ano passado, e me chamaram para fazer de novo. Não, então a Eu gente vai, estou aqui sentado na minha casa, os caras só me põem no telão lá. então a Eu já gente dei. vai conversar É, muito. Por quê? Porque eu acabei de falar hoje com uma pessoa de CRM e vendas, de Pipe Drive, uhum, agora há pouco, agora à tarde. Inclusive, eu subi no meu canal do YouTube, que nem a gente está fazendo aqui. E aí eu já falei com ele, falei, cara, vamos organizar uma vez por mês, você vem aqui falar de vendas, CRM e tal, aqui em São Paulo, ele vem de Sorocaba, Sorocaba é pertinho, né? Aí dá para ele vir presencial. sim, 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 Mas sim. aí a gente está falando com o mesmo público, porque é o público corporativo. É, E e o, não e me o, e entenda o, mal, né? E não me entenda mal. Eu acho que para várias coisas o one-on-one, o nosso coração, ele emite uma energia de 50 metros de raio. Então, olha a diferença entre eu estar aqui emitindo 50 metros de raio para o meu computador que não vai levar para lugar nenhum, e eu estando na tua frente. Você está me afetando quimicamente, biologicamente, eu estou te Uhum, afetando quimicamente, biologicamente. Tem toda a uhum. diferença. Mas existem momentos, por exemplo, eu passo quase um mês entendendo a realidade da empresa e criando, quando me deixam, uma nova cultura, que eu vou apresentar em forma de história. A partir daí que eu estou pronto, aí eu vou para o Brasil fazer todas as apresentações. Mas esse tempo crunching, né, esmiuçando informação e transformando e mandando para a empresa, o cara falando não gostei disso, muda aquilo, faz aquilo outro, e ao mesmo tempo fazendo pesquisas Faz com o online. pessoal para ver se eles estão tudo online, cara. É o que a Eu gente está preciso te fazendo aqui falar, agora. O que a gente está fazendo né? agora. Para que eu Inclusive, preciso eu vou, estar? eu vou, eu vou Para que mais você precisa longe. estar aqui? Inclusive, eu vou mais longe. Na verdade, a palestra em si, a parte de entrega de conteúdo, não precisa nem ser ao vivo, porque eu já tenho visto algumas coisas assim, tipo, pô, pode Sim, dar sim, problema sim. de delay de internet, aí faz o quê? Meia horinha e depois abre ao vivo para conversa, abre o Zoom lá, É, Q&A, a gente chama de Q&A aqui, perguntas e respostas. porque aí fica legal, porque tá lá embaixo, tem a energia de quem está aqui, mas também Uhum. abre online no Zoom para quem quiser entrar e a gente brinca como eu falei, né? Eu falei, eu sou bom anfitrião. Eu descobri isso. Eu Cara, sou bom. quando você descobre no que você é bom, fica muito mais fácil a vida, não fica? Porque aí você faz exatamente o que te dá prazer. E essa coisa, eu sou bom anfitrião, e você tinha falado lá a gente tinha conversado, e você falou de extraordinário, né? Que é o Sim. extraordinário. Mas eu tenho um livro, tem um livro não, eu não tenho um livro, mas é aqui, conhece a Mind Valley, o Vishen Lakhiani? Uhum. Conhece? Mas você conhece a Mind Valley, faz parte ou não? Não, não faço parte. Então, é que esse livro ele fala as 10 leis para ser bem-sucedido fazendo o que você acredita. E chama o Código da Mente Extraordinária. Sim. Então, aquilo que você deu de ideia, eu vou meio que Claro, explorar isso com não origami. tenha dúvida. Porque o que a gente faz é esse carinha que está aqui atrás. A gente mostra para as pessoas por que que a pessoa compra ou não compra. O que é que Bom, determina? O que que determina a pessoa comprar ou não comprar? você estava Basicamente isso. falando, eu estava falando do Vishen, porque a Mind Valley, eu sou da tribo Mind Valley, eu paguei US$ 300, é uma anuidade, e ele tem Uhum. os professores, os cursos muito, muito bem organizados. Então, ele faz uma curadoria. É exatamente isso que eu Interessante. quero fazer na Confid. Eu falo até assim, eu falo que eu Bacana. quero ser meio que. Porque aí eu trago o Peter, aí eu trago lá o Amaury, que é especialista em CRM e vendas, aí eu vou trazendo outras pessoas. Uhum. E aí esse espaço, ele passa a ser um ponto de encontro só. E vai ter gente que está lá nos Estados Unidos, tal, e a gente vai brincando. E quando você Onde vier para o está? Brasil, você vem para o Brasil? Você está com algum plano? Neste momento, não. Eu já fui agora no primeiro semestre. Eu atendi duas empresas, uma de IT e uma de contabilidade. E eu vou de acordo com demanda, né? Se eu tenho Vamos arrumar a empresas demanda. que me se eu Vamos tenho arrumar a empresas que demanda. me chamam para isso, eu realmente trabalho em cima disso. E depois, uma das coisas que hoje em dia está muito difícil é a pessoa. E aí é um desabafo, tá, gente? Não estou falando para vocês especificamente que estão vendo a gente, não. Mas hoje em dia está muito difícil as pessoas investirem em si mesmas em termos de conhecimento. Elas esperam que a empresa pague para elas um curso, Puta, isso ou então elas não fazem mais curso. Isso é Uma um mente que desafio.
Uma mente que para em conhecimento estagna. Eu não estou Não, fazendo nenhuma apologia para vender meu curso, nem o do Márcio, tá? Falando curso em geral. Agora, é mas isso- lógico, existe a dor de comprar um curso errado e dançar. Existe. E eu sei que isso faz com que a gente não tenha. Mas, por favor, a internet é um campo maravilhoso. Vai ver se esse cara que te promete mundos e fundos realmente entrega, ué. na verdade, Você não tem nada. falando sem falar nomes, né? O que muitos caras vendem na internet já começa errado, que ele vende que você vai ganhar dinheiro, tarará, aí conta uma historinha. Uhum. E, na verdade, hoje eu tenho outro foco. Se você não consegue ser autêntico, ser você mesmo, descobrir algo que você realmente gosta, tem como não precisa fazer mais nada. Não adianta fazer marketing digital, Não, tráfego, não essa adianta sua fazer. risada, cara, essa sua risada que é um pouco indignada e um pouco assim, no-brainer, cara, não tem nenhum. É exatamente isso que a gente sente, é essa a nossa sensação, essa é a nossa emoção. A gente fala, gente, a gente oferece ouro, e as pessoas. Porque tem um monte de Zé Mané no mercado, tem um monte de gente falando neurobobeira, tem um monte de gente fazendo origami, não origami, sabe? E aí acaba apodrecendo um pouco as histórias. Mas como é que você que está ouvindo a gente vai saber que a gente está falando a verdade? Pô, comprovação social. Vai na É, internet, pesquisa o nome, vê o que a gente já fez na vida, e aí você tira a sua conclusão. sabe como eu escolhi esse nome Confid? Em 2002, em janeiro, eu saí da agência que eu era sócio, estava bravo, tal, frustrado, né? E eu falei, não quero colocar MHO, que é Márcio Hiroshi Okabe Consultoria, né? É muito brega, né? Uhum. Aí eu falei, nossa, Esperanto tem umas palavrinhas bem legais. Aí eu fui lá no Google, procurei confiar em Esperanto. Aí apareceu Confide. Eu falei, é Que isso, legal. confiar. E aí, na época, eu escolhi assim, confiar em mim, que eu sou consultor. E hoje eu faço outra coisa. Eu falo assim, não, a Confide é ajudar as pessoas a confiar em si mesmas primeiro, Uhum. Saber que você porque, é extraordinário, independente de qualquer coisa. porque, porque se você não confia em você mesmo, como é que o outro vai Se confiar em você, você? se você acha que você não consegue fazer um origami, um coração de um origami, como é que você É, vai achar que você vai fazer, vai construir um império para você? Se você não exatamente. constrói Então, um coração. e aí é o ponto que eu falo, né, para a gente começar a fechar aqui a nossa conversa, que é, eu tenho uma clareza hoje que vai dar certo essa Confid nova, porque são 21 anos de CNPJ que eu retomei, contador, mudei para o Simples, e o Origami nasceu ano passado, em novembro, mas já nasceu bem, o Origami. Então eu falo assim, se eu faço o pessoal ganhar dinheiro com Origami, não só eu, mas os outros origamistas, como você viu, Ernesto, eu falo, agora tá tranquilo. E aí acho que a resposta para essa nossa provocação, né, de gente gastando dinheiro com mentoria e curso que não vale a pena, é aos pouquinhos a gente tem um grude. Então a tribo Confid, eu estou me inspirando na tribo Mind Valley, que a Mind Valley criou o conceito de tribo. E aí Uhum. você vai falar, não, Márcio, eu não posso criar a tribo EQ Consulting, né? Pronunciei certo, agora deu um branco. EQ, né? Consulting, EQ. EQ Foi. Consulting. Perfeito. É, não é o seu foco, mas a Confid vai ser o lugar onde eu vou conectar O quem tem os foco da mesmos Confid é criar uma valores, tribo, é exatamente. uma tribo de Exatamente. confiança onde as pessoas vão falar, nossa, se está aqui, dá para eu contato com tranquilidade. E aí, Pega um cara específico chamado Seth Godin. depois me manda, S-E-T, depois, S-E-T-H-G-O-D-I-N. Eu te mando por. depois me manda que eu coloco nos links do YouTube. Porque esse cara foi o primeiro cara que teve um blog de marketing na internet quando não existia Google ainda. E aí ele vendeu esse blog para Yahoo em troca de ser o gerente de permissão o diretor de permissão de marketing da Yahoo. E o cara, ele fala muito de tribo, muito. Legal. É muito interessante a perspectiva dele com relação à tribo. Eu já estou mandando para o seu nome dele. Mas vamos, ó, foi maravilhosa a conversa. Eu vou só pedir para você deixar um recado aqui pro final, que aí eu paro de gravar e a gente fecha sem gravar.
para a gente ter uns fechamentos mais internos nossos aqui. Mas deixa um recado aqui para o pessoal do meu canal. Pessoal, assim, se você tem um negócio, se você pretende ter um negócio, se você acha que você é só funcionário, eu vou te dizer uma coisa, você não é. Você é um empresário, mas você ainda não despertou isso dentro de você. Quando você tiver a seu negócio, quando você souber o que você quer fazer na sua vida, qual é o seu propósito, entenda o seguinte: as pessoas não compram produtos, as pessoas não compram serviços. O que as pessoas compram é a melhor versão delas, usando o seu produto e o seu serviço. Como é que você vai entender qual é a melhor versão delas? Entendendo este carinha aqui, chamado cérebro. Como é que você faz isso? Procura gente que sabe mexer com isso. Muito bom, é isso aí. Ó, então vai ter o Peter vai estar na Confid logo logo, hein, gente? É isso aí. Valeu, pessoal. E agora vamos fechar aqui o Valeu! papo entre a gente. Até mais.